Gálatas, capítulo 2, do 11 a 14. Eu farei a leitura. Peço aos irmãos que acompanhem. Então diz assim a palavra do Senhor. Quando, porém, veio Cefas a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu, judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Vamos orar? Pai bendito, nós rogamos o teu nome, louvamos a ti, Pai, para que o Senhor também receba a nossa adoração e prestamos a ti nesta noite e fale conosco através da tua palavra, Pai. Nós dependemos de ti, para expor as escrituras, dependemos de ti também, Senhor, para entendê-las, Pai. Sem ti nós nada podemos fazer, que o teu Espírito fale por intermédio da tua palavra. Saímos daqui edificados e que o Senhor nos dê um coração flexível, Pai, para aprendermos e também praticarmos a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, o mês de julho é um mês muito querido e talvez um dos meses, né, junto com janeiro, mais amados das crianças, porque é o período ali das férias, né? Então, elas vão poder, na cabeça delas, se livrar de todo estudo, de todo fardo, como elas pensam, né? Embora a gente saiba que o estudo não é um fardo, mas normalmente quando é criança ela não pensa assim, né? Ela não tem a maturidade ainda. Então ela pensa que o estudo é o fardo, e aí ela vai se livrar disso para poder se entregar ao quê? À diversão, né? E esse mês de julho é muito querido também para nós aqui da nossa igreja por causa da Escola Bíblica de Férias. Tem várias coisas legais, né? Na Escola Bíblica de Férias, e uma delas é o teatro e as atuações que são feitas aqui. Nós vimos recentemente, né, descobrimos vários talentos, né, o rei Josué ali, Daniel, que fez uma das peças, se eu não me engano, a penúltima, né? Então, é um período muito legal, né, animador, é legal ver as crianças também interagindo com os personagens da peça, e cada personagem tem a sua personalidade, cada personagem tem as suas roupas, né, e também objetos que eles carregam ali para caracterizarem ele, diferenciarem um do outro, né? Isso também ajuda a audiência a distinguir os personagens e também entender o desenrolar da história, né? E é interessante que no teatro grego a caracterização dos personagens era um pouco diferente do que nós fazemos atualmente. Os atores usavam máscaras que eram fixadas em varetas. Eles colocavam no rosto, né? Isso distinguia cada personagem. A palavra grega para ator, meus irmãos, e para o ator que ensinava, é de onde vem a nossa palavra hipocrisia. Ou seja, o que é hipocrisia? O que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa dissimulada, uma pessoa que está atuando, né? É alguém que é uma coisa, mas aparenta ser outra, né? O hipócrita é assim. E na época de Paulo, essa palavra já era usada dessa maneira. E no nosso texto, meus irmãos, ele fala exatamente disso. Ele vai mostrar aí e relatar uma ocasião em que o apóstolo Pedro agiu com hipocrisia. Qual que é o contexto aqui do nosso texto, né, da Epístola aos Gálatas, como um todo? Meus irmãos, Paulo fez a sua primeira viagem missionária, isso está lá relatado em Atos capítulo 13 e 14, e ele visitou, nessa primeira viagem missionária, a Galácia do Sul. E foi a essa Galácia que Paulo enviou essa carta que nós acabamos de ler, né, a Galácia do Sul. E Paulo, o motivo pelo qual ele escreveu essa carta aos Gálatas, ele registrou isso lá no capítulo 1, versículo 6.
Lá, Paulo fala o seguinte: olha, eu estou espantado com o que vocês estão fazendo. Eu estou espantado com o que está acontecendo. Porque eu preguei o evangelho a vocês e vocês rapidamente estão mudando, estão crendo em outro evangelho. Então, eu preguei o evangelho a vocês receberam esse evangelho. E rapidamente vocês já estão crendo em outra coisa. E aí Paulo logo se corrige, né? Ele fala, na verdade, isso daí que vocês estão crendo nem é outro evangelho. Ele fala lá, qual não é outro. E por que ele fala isso? Porque só existe um evangelho, né? Nós sabemos que o evangelho de Jesus Cristo, ele tem várias facetas, ele tem várias aplicações, várias implicações, mas só existe uma mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe mais de um evangelho. Então, Paulo, ele repreende os Gálatas por causa dessa apostasia. E que evangelho é esse que os Gálatas estavam crendo? Provavelmente, eles estavam sendo influenciados por judeus cristãos a receberem os marcadores étnicos judaicos e a crer que uma pessoa, para ela ser aceita por Deus, para ela fazer parte do povo de Deus, para ela ser justificada, ou seja, aceita por Deus, ela precisa ter esses marcadores étnicos judaicos. O que são esses marcadores? É aquilo que distingue o judeu dos outros povos. E esses elementos são a circuncisão, as leis de alimento. Lembra que os judeus não comem de tudo, né? Eles têm leis dietéticas. Então, eles distinguem entre animais puros e impuros. Então, os marcadores étnicos são a circuncisão, as leis de alimento e os dias e festas judaicos. São essas três características que distinguiam o judeu do não-judeu. E aí, a ideia é a seguinte, né? Esses judeus estão dizendo, olha, não basta você crer em Cristo. Você tem que confiar no Senhor Jesus Cristo, mas você também precisa ter esses marcadores étnicos para que você seja aceito por Deus como parte do seu povo. Na carta fica subentendido, meus irmãos, que os judeus estavam dizendo que Paulo era um apóstolo de segunda categoria, né? Esse cara aí, esse tal de Paulo, ele é um apóstolo menor, ele é um apóstolo inferior aos apóstolos de Jerusalém. Então, Paulo não fala isso aqui exatamente, explicitamente, né? Como é que a gente sabe disso? Porque Paulo tem um trecho aqui da carta que é um trecho um tanto apologético. Ele começa a defender o seu apostolado, porque provavelmente esses judeus estavam dizendo, olha, o apóstolo Paulo, ele é um apóstolo menor. Ele recebeu o evangelho dos apóstolos lá de Jerusalém, e agora ele está mudando a mensagem, ele está pregando um evangelho diferente. O evangelho de verdade está com os caras lá de Jerusalém. Aí Paulo vai falar, olha, lá no capítulo 1, né, eu não aprendi o evangelho de homem nenhum, mas foi mediante a revelação de Jesus Cristo, quando eu estava lá em Damasco. O próprio Senhor Jesus apareceu para mim e eu recebi o evangelho diretamente dele. Aí Paulo vai falar o seguinte, depois que Jesus me apareceu lá em Damasco, eu nem subi lá para Jerusalém. Eu fui para a Arábia e depois eu voltei para Damasco. Eu só fui para Jerusalém 3 anos depois que Jesus me apareceu. Aí, lá em Gálatas 2, no versículo de número 1, Paulo vai relatar a sua segunda viagem a Jerusalém, que se dá 14 anos depois da sua primeira ida a Jerusalém. E aí, então, ele passa a narrar esse acontecimento que a gente leu aqui, que se dá lá em Antioquia, né, com Pedro. Então, meus irmãos, Paulo fala que quando, porém, Cefas veio a Antioquia, versículo de número 11 aí do nosso texto, resistir-lhe face a face. Então, o que é Antioquia, né? Antioquia é uma cidade no Oronte, na Síria, e na época de Paulo tinha uma presença judaica bem forte ali. Estima-se que o número de judeus que moravam ali é de 20 mil a 40 mil judeus moravam lá em Antioquia. E vocês se lembram muito bem dessa cidade porque ela foi lá que os primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, né? Então, Antioquia normalmente é lembrada por causa dessa questão. É lá que é pela primeira vez que os seguidores de Jesus são chamados de cristãos. E aí, Antioquia, né, recebeu Barnabé. Barnabé era de Jerusalém, ele foi enviado para Antioquia para ajudar lá com o pastoreio, né, da igreja que ficava ali.
E Barnabé, então, recruta a Paulo, o apóstolo Paulo, para que ele ajudasse ali a igreja de Antioquia, né? Para o seu ministério ali naquela cidade. E aí, meus irmãos, interessante que a igreja de Antioquia, ela se tornou a base das atividades missionárias do apóstolo Paulo. Então, Paulo, normalmente acontecia assim, né? Paulo saía para as suas viagens missionárias e depois ele voltava para Antioquia. Era como se fosse a base missionária dele. Nós podemos, talvez, comparando aí, comparar Antioquia para Paulo, o que Cafarnaum era para Jesus. Jesus estava sempre indo para Cafarnaum, era como se fosse a sua base também. Então, assim, da mesma forma, Antioquia era a base das atividades missionárias de Paulo. E aí, Cefas, então, vai a Antioquia. Quem é Cefas? É o apóstolo Pedro, né? Pedro é o nome grego dele, significa pedra, e Cefas também significa pedra, só que é o nome aramaico de Pedro. E aí, Pedro vai a Antioquia. Provavelmente essa viagem do apóstolo aconteceu depois da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E ele vai para lá, provavelmente para inspecionar o movimento cristão ali em Antioquia. Então, a ideia de que Pedro vai ver o que estava acontecendo lá. Primeiro, enviaram Barnabé, Jerusalém. Depois, Pedro foi para inspecionar, para saber como é que andava ali a questão. E aí, é nessa ocasião que Paulo se opõe a Cefas. E Paulo fala aqui, olha, eu resisti a Cefas face a face. Então, é interessante, né, que Paulo vê que Pedro se tornou repreensível, ele resiste a Pedro face a face. Ele não fala de Pedro pelas costas. A tradução, é interessante que a tradução da Almeida Revista e Corrigida fala que Paulo resistiu na cara, né? Eu lhe resisti na cara dele, eu fui direto com ele. Então, Paulo não falou de Pedro pelas costas, embora Pedro estivesse errado. Mas Paulo foi diretamente falar com Pedro. E é exatamente isso, meus irmãos, que nós devemos fazer quando nós percebemos que um dos nossos irmãos se tornou repreensível. E normalmente não é isso que as pessoas fazem, né? Quando um irmão na igreja vê erro do outro, isso acontece fora da igreja, né? Mas isso também acontece na igreja, infelizmente. De ver o erro de outra pessoa e, ao invés de falar diretamente com a pessoa, fica falando da pessoa pelas costas. Tá vendo fulano como é que o que tá fazendo? Aquela menina lá, a roupa que ela tava no culto. Fofoca, né? É claro que tanto homens quanto mulheres, né, devem tomar cuidado com esse tipo de coisa. Mas vocês sabem muito bem que normalmente as mulheres têm uma tendência maior para fazer fofoca, né? Deve-se vigiar com isso. Ficou quieto assim, né, igreja? Mas é verdade, né? Vocês sabem muito bem, né, como é que é. Vocês sabem como é que é essa questão. E isso é destrutivo, né? A fofoca, ela tem um poder destrutivo. Então, é interessante que, normalmente, quando nós falamos dos outros pelas costas, nós não pensamos nas implicações que isso pode ter. Primeiro, que eu estou expondo uma pessoa sem necessidade. Às vezes, alguém errou, alguém cometeu algum pecado, ninguém mais viu, só eu vi. Aí eu vou lá e falo para outra pessoa, eu falo para outra pessoa, e falo para outra pessoa. Então, eu estou expondo o meu irmão sem necessidade alguma, né? A outra questão é que isso pode gerar intrigas dentro da comunidade cristã. Então, normalmente, quando alguém faz fofoca de outra pessoa, ela não fica... Talvez ela até pense, né? Mas ela não crê que isso vai se espalhar. E muitas vezes isso acontece, né? Se espalha. Porque eu falo para fulano, aí esse fulano vai falar para outro. Vai falar para outro. Vai falar para outro. Aí vai chegar no ouvido da pessoa que foi objeto da fofoca. Pode muito bem gerar brigas. Né? E brigas, nós sabemos muito bem, dentro de igreja,
pode levar a divisões de igrejas. Então veja como Paulo ele procede aqui. Ele, na verdade, está fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou lá em Mateus capítulo 18, né? É que o Senhor Jesus nos ensinou, quando você vê o irmão que está pecando, vai falar diretamente com ele. Fala diretamente com ele. Se ele não te ouvir, você vai lá e chama outro e fala com ele. Aí, se ele não ouvir, entrega à igreja. E a igreja vai tratar como publicano e pecador. Né? Tem outras coisas para a gente falar aqui, mas a gente vai continuar o texto. Veja que Paulo, então, repreende a Pedro, e Paulo aqui ele está preocupado com a questão do evangelho. Isso aparece no versículo de número 14. Ele fala aí, né? Quando vi, porém, que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho. Então, Paulo está preocupado com a verdade do evangelho. Ele não está repreendendo Pedro porque ele quer o mal de Pedro ou algo do tipo. Ele está preocupado com a verdade. Paulo tem um motivo muito justo aqui, muito bom, né? E há um choque aqui, então, de titãs, né? Por que é um choque de titãs aqui? Um choque de dois gigantes. Porque nós temos aqui dois dos maiores líderes da fé cristã, dos maiores líderes da igreja no seu início. De um lado do ringue, nós temos o apóstolo Pedro. Pedro não era nenhum qualquer, né? Ele foi discípulo do Senhor Jesus, andou com Jesus desde o início do ministério terreno do nosso Senhor. O Senhor Jesus chamou ele para ser apóstolo, junto com os outros 11. O apóstolo Pedro também parece muitas vezes ser líder até mesmo entre os 12 que Jesus escolheu. Nós vemos isso nos evangelhos e em Atos, né? Porque Pedro, frequentemente, ele toma a dianteira nas decisões. Ele fala mais que todo mundo, né? Ele toma decisões. Então, ele parece ser um líder até mesmo entre os 12. Além disso, a quarta questão aqui é que Pedro, junto com Tiago, irmão de Jesus, e João, era uma das colunas da igreja lá em Jerusalém. Isso está em Gálatas 2:9. Era a base da igreja, aquilo que sustentava a igreja lá em Jerusalém. Então, Pedro não é qualquer pessoa. Do outro lado do ringue, digamos assim, né? Nós temos o apóstolo Paulo, que também não era nenhum qualquer. Paulo, meus irmãos, ele também foi chamado para ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo, depois de Pedro, mas era apóstolo. E Paulo estava em casa, né? Paulo estava no seu território, estava na sua base missionária. Paulo atuava ali em Antioquia e, quando ele saía para a viagem missionária, ele voltava para lá. Então, ele estava dentro do seu campo de atuação. Então, há um choque aqui, né, de dois gigantes. Pode alguém olhando de fora ali, né, pode até pensar que é questão de briga de ego entre líderes. Isso acontece, né? Às vezes um líder quer se sobrepor ao outro, mas a questão não é essa aqui. Paulo vê Pedro como repreensível, ou, uma outra tradução, é condenável. O texto aqui não fala para quem Pedro se tornou repreensível. Veja que é um verbo aqui que não tem sujeito, né? Mas provavelmente ele se tornou repreensível para Deus. A ideia aqui é que o verbo está sendo usado no passivo divino. Isso acontece às vezes nas escrituras, é quando o autor bíblico ele usa um verbo no passivo, né, na voz passiva, mas ele não coloca o sujeito, porque o sujeito fica implícito que é Deus. Então, provavelmente Pedro ele se tornou repreensível para Deus, condenável para Deus. Ele estava errando aqui. E Paulo percebeu isso. E aí, qual que é o motivo aqui dessa repreensão de Paulo a Pedro? Aparece, meus irmãos, essa repreensão, o motivo dela, no versículo de número 12. Veja aí, versículo de número 12. Paulo vai dizer o seguinte: com efeito, antes de chegarem alguns, da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Então, meus irmãos, parece que Pedro ele já estava um tempo em Antioquia. Durante esse tempo, ele estava habituado a comer com os gentios, mas quando chegam algumas pessoas, alguns judeus enviados de Tiago, irmão de Jesus, Pedro, então, começa a se afastar desses gentios, né? Ele começa a se apartar deles. E esse elemento aqui é muito importante, porque para os judeus
que eram conservadores, muito conservadores, e seguiam a lei ali à risca, a expressão de piedade, ou uma das expressões de piedade para com Deus, era se afastar da comunhão à mesa com os gentios. Era não comer com as pessoas dos outros povos. E por que os judeus faziam isso? Lembra que no Antigo Testamento tem, a gente citou aqui, né, as leis de alimento. Animais puros e impuros que eles poderiam ou não comer. Está lá em Levítico, capítulo 11, e Deuteronômio, capítulo 14, do 3 a 20. E os judeus entendiam que essas leis tinham o propósito de separar os judeus das outras nações, para manter o povo da aliança, o povo que estava no pacto, separado, puro, porque senão eles poderiam se contaminar, né, cerimonialmente e de outras formas também. Então, os judeus, geralmente, eles não comiam com os gentios. Provavelmente, Pedro também tinha esse costume de não comer com os gentios, mas depois que ele recebe uma visão da parte do Senhor, lá, que está lá registrado em Atos 10, né? Pedro mudou o seu costume. O que acontece lá em Atos 10? Pedro está orando, ele tem uma visão e ele vê vários animais impuros diante dele. Aí Deus fala, Pedro, mata e come esses animais. Aí Pedro vai falar, olha, Senhor, eu nunca comi nada impuro. Aí Deus vai falar para ele, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Aí Pedro entendeu que isso estava relacionado aos gentios, né? Que Deus estava chamando agora os gentios para fazerem parte do seu povo. E Pedro não deveria mais considerar essas pessoas imundas e impuras. A partir desse momento, provavelmente, né, a partir desse momento, Pedro passou a comer com os gentios quando ele estava no mundo helênico, né, que a gente chama da diáspora, que é fora da Palestina. Então, provavelmente, essa mudança no pensamento de Pedro aconteceu nessa ocasião. E aí, só que Pedro aqui, ele está agindo, meus irmãos, de uma maneira diferente às suas convicções por causa do medo. É o que diz aqui, né? Ele se afastou e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Então, Pedro já tinha mudado de concepção, ele sabia que poderia comer com os gentios e fazia isso. Só que quando ele estava lá nessa ocasião, né, na presença dos judeus, e viagem da parte de Tiago, ele então começa a dissimular ali, né, que a gente vai ver. Ele começa a agir de uma maneira diferente. E aí, veja que a atitude de Pedro aqui, ela é errada em si? A atitude de Pedro? Não é errada. Tá? A gente já vai explicar por quê. A atitude de Pedro não é errada em todas as ocasiões. Essa ideia de se afastar da comunhão à mesa não é errada em todas as ocasiões. Lá em 1 Coríntios 5:11, Paulo vai exortar os cristãos de Corinto a se afastarem de todo aquele que se diz irmão, mas vive como imoral, como adúltero, como cobiçoso, como invejoso, vive em pecado. Aí Paulo vai terminar, né, falando, com esses nem ainda comais. Com essas pessoas que vivem dessa forma, nem comam com elas, ou seja, nem tenham comunhão à mesa com elas. Então veja que essa atitude de Pedro, ela não é errada em todas as ocasiões, de se afastar da comunhão à mesa. Mas aqui ela é errada, porque o motivo de Pedro é errado. Não é o contexto para fazer isso. Tá? Então, é essa a ideia. Pedro está errando porque ele está com a motivação errada, está aplicando esse princípio numa ocasião que não tem nada a ver, que é errado. E está sendo hipócrita, está dissimulando. E aí, meus irmãos, por que Pedro agiu errado? Nós já damos um spoiler aqui, né? Mas nós vamos elencar aqui 3 motivos. O primeiro é que ele agiu errado pelo temor de homens. O segundo motivo é que ele age com hipocrisia. O terceiro motivo é que Pedro está fragmentando a família de Deus, né? A família da aliança. Então, primeiro, que Pedro age por temor de homens, como aparece no versículo de número 12. Ele se afasta por temor, ele teme os da circuncisão. Então, a ideia é que esses judeus aqui que estavam presentes, eles provavelmente eram radicais, né?
Pedro sabia disso e então Pedro, ou Cefas, ele tem medo de ser reprovado por essas pessoas. Ele quer a aprovação delas, né? E isso aqui é muito importante para nós, porque o temor de homens, normalmente, o temor de homens nos levam a fazer coisas contrárias à palavra de Deus. Temor de homens e temor de Deus não combinam, não são duas coisas que combinam. E quando eu temo a Deus, de verdade, eu faço aquilo que é correto diante dele, né? Aquele que é temente a Deus, é isso que a gente vê nas Escrituras. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqueles que andam no temor do Senhor andam em retidão. Não é verdade? Aqueles que temem homens vão fazer coisas erradas pelo medo de homens, vão querer agradar mais aos homens do que a Deus. É isso que mostra a palavra, é o que está acontecendo aqui. É isso que Pedro está fazendo. Então, certamente, meus irmãos, o temor de homens, ele inclui ter temor do mal que os homens podem nos fazer, mas não é apenas isso. O temor dos homens também envolve o medo de perder o favor de certas pessoas. O temor dos homens também envolve perder o amor das pessoas, envolve perder a boa vontade delas, a amizade delas. E por causa desse medo, nós fazemos muitas vezes concessões, né? Com verdade do Evangelho, com a nossa conduta no Evangelho. Quantas vezes moças cristãs não andaram errado, na conduta errada, contrária à vontade de Deus expressada na sua palavra, expressa na sua palavra, porque queriam agradar o seu namorado? E vice-versa. É um exemplo que a gente pode te dar aqui. A ideia de você fazer concessões pelo temor de homens. Quantos advogados, né, não mentiram porque o seu chefe ordenou que se fizesse isso, mesmo ele sabendo que era errado? Eu já vi gente perder o emprego por causa disso. Né? Eu já vi cristão perder o emprego porque o chefe mandou mentir. Trabalhava no escritório de advocacia, o chefe mandou mentir, ele não fez, e ele perdeu o emprego por causa disso. É um exemplo de quem teve mais temor de Deus do que dos homens. O contrário, temor do homem, faz com que você anule completamente aquilo que Deus fala na sua palavra só para agradar as pessoas, porque você tem medo. No caso aqui, o medo do que o chefe pode fazer. E Pedro está agindo assim. É exatamente isso que Pedro está fazendo. Meus irmãos, é por isso que nós devemos pedir a Deus para que guarde o nosso coração. Né? Ele guarde o nosso coração e coloque nele o temor de Deus e remova qualquer temor de homens, né? Qualquer desejo de fazer concessões do Evangelho, né? Para agradar pessoas. E para nós seja preferível até mesmo perder a amizade das pessoas, até mesmo perder emprego, se necessário, para agradar a Deus. Mas não ande com temor de homens no seu coração. Foi assim que Cefas agiu. E ele também agiu com hipocrisia. Versículo de número 13, né? E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então Pedro aqui age dissimulando, e ele não age sozinho. Ele dissimulou, foi hipócrita. Os outros judeus que estavam presentes também dissimularam, e até Barnabé age da mesma forma. Ou seja, a atitude de Pedro influenciou todos ali. E é interessante que a palavra que Paulo usa aqui, que nós mencionamos no início do sermão, né? Ela é usada para descrever a atitude de Pedro e dos outros judeus, e essa palavra, ela descreve o personagem no teatro grego. Né? É o ator que encenava. A palavra que Paulo usa aqui para a dissimulação de Pedro, para a hipocrisia dele, é a mesma palavra que é usada para a pessoa que estava atuando no teatro. A pessoa que desempenha um papel, alguém que está fazendo algo, se mostrando ser alguma coisa, só que ela não é aquilo. E é exatamente isso que Pedro está fazendo aqui. Então, a questão de Pedro não é que ele pense erroneamente na cabeça dele
que é impróprio comer com os gentios. Não é que Pedro está pensando erroneamente que é impróprio comer com os gentios. Ele sabe que não é. Ele sabe que não é. Mas ele age como se fosse para agradar as outras pessoas. Então essa é a questão aqui. Ele quer evitar críticas, ele quer evitar perseguição. Pedro está desempenhando um papel que é contrário às suas convicções. Em outras palavras, está agindo com hipocrisia. Hipocrisia é fingir ser algo que você não é. Nós somos hipócritas quando fingimos ser um tipo de pessoa na igreja, mas em casa nós somos outra pessoa. Quantos cristãos não são assim, né? Pessoas que se dizem cristãs. Chega aqui na igreja, ri com todo mundo, né? Aperta a mão, dá a paz do Senhor. Presbiteriano não dá a paz do Senhor, né? Boa noite. Finge aqui, né? Tem um rosto aqui, só que em casa ele vai agir de outra forma. Vai agir de uma maneira completamente diferente. É gentil aqui, em casa é rude com a família. Trata bem a esposa aqui na frente de todo mundo, com simpatia, fala que ama, abraça. Chega em casa, trata com desdém, com desprezo, né? É ríspido, iracundo, impaciente, vice-versa, né? Tanto o homem quanto a mulher, quem faz isso está errando, está pecando. É uma vida dupla. É o 00 crente. Aqui ele é uma coisa, em casa ele é outra coisa, né? O agente secreto. Então tem vários exemplos, né, que nós podemos usar. Quando alguém finge gostar de alguém, finge gostar de uma pessoa, só que aí quando sai da frente dessa pessoa, começa a falar pelas costas. Isso é hipocrisia. É hipocrisia eu fingir piedade também na frente das pessoas, dos nossos irmãos, mas eu nego o poder dessa mesma piedade quando eu estou sozinho e faço coisas que não agradam a Deus. Isso é negar o poder da piedade, é hipocrisia. E esse tipo de pessoa está atuando. E Jesus fala contra a hipocrisia quando ele reprova a conduta, por exemplo, dos fariseus. Isso está lá em Mateus 23, capítulo 23, versículo 27 a 28. Eu vou ler aqui para os irmãos. Ele diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, ai de vós, hipócritas. Vocês são sepulcros caiados. Vocês... o que é sepulcro caiado, né? É uma lápide, é um túmulo que se passa o calço, né, ali por cima para embelezar ele, só que dentro dele está cheio de ossos, é morte que tem ali. Então, por fora é uma coisa, tem uma aparência, por dentro é outra coisa. É isso que é um sepulcro caiado. Então, Jesus ele aqui adverte contra esse tipo de vida que nós levamos, né, que nós podemos levar. Porque, meus irmãos, nós podemos esconder a nossa face, a nossa verdadeira face dos homens. Mas de Deus ninguém se esconde. Não dá para você manter um tipo de vida nesse sentido, vida dupla, né? Porque uma hora a máscara cai, né? A máscara do teatro cai. E mesmo que não caia nessa vida, porque tem gente ainda que é tão bom, né? Tem gente ainda que é tão bom em se esconder que ela vive aqui, engana todo mundo e ninguém descobre nada. Aí só depois de anos, depois da morte da pessoa, que vai descobrir alguma coisa. Tem uns que nem descobrem ainda, mas no dia do juízo vai ser revelado a iniquidade dessa pessoa. Ela será julgada pelos seus pecados. Então, que nós sejamos crentes consistentes com a nossa profissão de fé cristã. Em terceiro lugar, Pedro, ele fragmenta a família de Deus. Então, Pedro, ele age com temor de homens, ele age com hipocrisia e ele fragmenta a família de Deus. Então, é uma cadeia de coisas, né? Uma coisa que ele fez
lá atrás, né, que é ter temor de homens, teve outras consequências, né? Então, é uma cadeia de consequências que a atitude de Pedro leva aqui. Ele fragmenta, por fim, em terceiro lugar, a família de Deus. E por que isso? Meus irmãos, Paulo vai falar no capítulo de número 3, que quando Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, ele disse a Abraão que em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, a ideia de que o propósito inicial de Deus, quando ele chamou Abraão para fazer Israel, era que daquilo ali, daquela nação, outras nações fossem chamadas, fossem salvas. E veja que é isso que Jesus está fazendo. Ele vem, ele morre pelos nossos pecados, ele chama os gentios agora a fazer parte dessa aliança, a fazer parte do seu povo. Não mais a separação entre dois povos. É um povo só. O povo de Deus é um só. Mas Pedro aqui, com a sua atitude de defender os marcadores étnicos judaicos e separar dos outros gentios, ele está dizendo o seguinte: olha, para você ser aceito, você tem que praticamente se tornar judeu. Pedro está colocando aqui uma barreira e dividindo o povo de Deus, está fragmentando a família de Deus. É por isso que ele se torna condenável. E aí Paulo, no versículo de número 14, vai repreender Pedro. Veja aí o versículo de número 14. Vamos ler todos juntos para terminar? Leiamos. Quando, porém, então veja que primeiro Paulo repreendeu o Cefas na cara dele, né? Face a face, ele foi direto com o Cefas, mas essa repreensão foi pública, né? Foi na frente de todo mundo. E veja que Paulo, a primeira frase aqui que ele usa no finalzinho, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, essa primeira parte aqui, ela não tem nenhum problema, porque se Pedro estava vivendo como um gentil, não tem problema. Era exatamente essa maneira de viver que Pedro tinha. Ele sabia que não tinha problema comer com os gentios, né? Então não tinha problema nenhum. Só que Paulo aqui ele vai dizer o seguinte: você sendo judeu vive como gentil, por que agora você está obrigando os gentios a viverem como judeu? Porque a separação de Pedro é isso que ela significa, né? É obrigar os gentios a serem judeus, a tomarem aqueles marcadores étnicos que nós vimos, para assim, então agora sim vocês podem comer à mesa. Agora sim vocês podem ter comunhão conosco. Essa é a ideia, né, de Pedro aqui. E Paulo, ele vai repreender por causa dessa hipocrisia. Ou seja, você está vivendo de um modo e está fazendo o outro viver de outra forma? Você fala contra o vício e está jogando aí, jogo do tigrinho, né? Ninguém aqui joga o jogo do tigrinho, né? Graças a Deus, tomara, né? Assim a gente espera. Tem um monte de brasileiro endividado aí por causa desse negócio, tá? Cuidado. Então, você está falando contra a imoralidade, está sendo imoral? Estava falando lá da roupa da irmã, mas aí teve essa festa aqui, você comprou um vestido com decote lá até a barriga. Está sendo inconsistente, né? Está sendo inconsistente, é isso que Paulo está falando aqui. Então, a ideia é que há uma repreensão pública a Pedro. Meus irmãos, será que essa atitude de Paulo foi legítima? Será que Paulo está fazendo aquilo que é correto aqui, repreender a Pedro diante de todo mundo? Não seria melhor ele chamar Pedro no canto e falar: poxa, Pedro, aquilo lá que você fez não foi legal, não está correto isso daí, não está segundo a verdade do Evangelho? Será que era essa atitude que Paulo deveria tomar aqui com Pedro? Porque se ele fizesse isso, ele estaria agindo de acordo com Mateus 18, como nós vimos. E você ir diretamente no irmão falar particularmente com ele. Então, talvez, né, na cabeça de alguns, seria melhor Paulo ter agido assim, né, agir dessa maneira. É assim que o Senhor nos orienta. E, meus irmãos,
normalmente, essa é a maneira de repreensão, né? É assim que nós devemos repreender as pessoas, é falando diretamente e particularmente com elas. É uma maneira sábia, é assim que o nosso Senhor Jesus nos orienta, né? Só que existem ocasiões em que se requer uma repreensão pública. Veja que, no caso aqui, Pedro, ele é um líder da igreja, e não é qualquer líder da igreja. Tá? Ele não é apenas o líder de uma igreja local. Ele era um dos 12. Ele guardava as tradições do Senhor Jesus. Ele não era qualquer pessoa, era um dos maiores líderes do cristianismo na época. Então, Pedro é um líder, a atitude dele influenciou outras pessoas, ele dissimulou, outros judeus dissimularam com ele, e Barnabé foi influenciado também. E os outros gentios, o que eles iriam pensar ali? Poderiam pensar que Pedro está agindo correto. Né? E veja como essa atitude de Pedro, ela tem outras implicações. Né? É exatamente isso que está acontecendo na Galácia. O que está acontecendo aqui é o que aconteceu em Antioquia, né? Essa separação entre o povo de Deus, né? Ou seja, para os gentios serem aceitos, eles precisam ser circuncidados, eles precisam guardar a Torá, né? A lei judaica, especificamente a circuncisão, a guarda dos dias e também as leis de alimento. Não que necessariamente essa atitude de Pedro implicou em tudo isso, né? Mas é o que está acontecendo aqui. Então, veja que Pedro, ele não é qualquer pessoa. Né? Essa atitude aqui de Paulo, de repreender Pedro publicamente, ela é muito necessária. Há ocasiões em que a repreensão pública ela é requerida. Nós devemos pedir a sabedoria de Deus para julgar casos e casos, mas há espaço para isso. Então, quando, por exemplo, um pastor ou um líder da igreja, um presbítero, um diácono, comete um certo pecado que influencia outras pessoas, é necessário uma repreensão pública, um chamado público. E assim, não é com a intenção de humilhar as pessoas. Porque quem não está ciente disso pode pensar assim, para que falar publicamente? Está humilhando, a pessoa fica passando vergonha na frente de todo mundo. Está humilhando a pessoa. A questão não é essa. A repreensão pública, o objetivo dela não é a humilhação pública. Não é fazer a pessoa passar vergonha publicamente. É lembrar os irmãos que pecado é pecado e que ele precisa ser tratado. Tanto quem pecou, quanto os outros que observam a admoestação e a repreensão pública. Quando alguém é disciplinado publicamente, ou repreendido publicamente, a ideia é que isso tem que ser feito com amor. E essa atitude é amor. Porque se eu não amo meu irmão, vou deixar. Se eu não amo meu irmão, se eu não amo a igreja, vou deixar ele ali cometer pecado, influenciar outras pessoas. E não tem problema, né, na cabeça de quem pensa assim. Mas se eu amo meu irmão, se eu amo ele, amo a verdade do Evangelho, né, se a igreja ama a verdade do Evangelho, ela vai praticar a disciplina pública, a repreensão pública, a admoestação pública, a casos e casos, né? É por isso que os presbíteros da igreja, os líderes da igreja precisam pedir sabedoria a Deus. Então, meus irmãos, o cerne do que nós vimos aqui é que nós precisamos viver de uma maneira consistente com a nossa vida cristã. Não tenhamos essa atitude, como Pedro teve aqui, de agir como hipócritas, né? De vivermos vidas dobres, duplas, mentindo, né? Enganando as pessoas ao vivermos na frente delas algo que nós não somos de verdade. Porque Deus conhece o nosso coração. Ele nos julgará segundo o nosso procedimento. Ele nos dê a graça de termos mais temor a Ele do que temor de homens, porque é dessa maneira que nós andaremos, de uma maneira firme e convicta e consistente com a nossa vida cristã. Que Deus nos abençoe. Amém.